Aparecendo, quer passar um slide só para ver se está movimentando, que às Uhum. vezes. Aê, perfeito. Oi, Perfeito. Então eu vou começar a gravar. tá bom. Eu acho que você tem que clicar aí para gravar, Madu, porque agora eu esqueci você que é anfitriã. Pera aí um pouquinho. Hum, Você sabe onde vai? Não? uh-uh. Pera só um pouquinho. Deixa eu. Você tem assim, embaixo da tela, tem participantes, chat, reagir, compartilhar. Aí tem mais, não tem? Calma Eu acho aí. que, eu acho que deve ter um mais. Aí não tem assim, Mais. gravar. Aham. Aí clica gravar na Sala. nuvem. Tem Hum, gravar na nuvem. não. Então eu vou retomar o meu anfitrião, Tá. porque aí a gente faz isso. Acho que eu também não consigo. Deixa eu ver. Não consigo te tirar com o anfitrião. Acho que vai ter que ser você. Pera Clica aí. em participantes. Antes. Aí vai lá no meu Ferramentas do nome. anfitrião? Hã? Ferramentas do anfitrião, será? Isso, vê aí em ferramentas do anfitrião. Ah, é verdade, a gravação na nuvem já está ativada. Ah, então deu certo. Obrigada aí para quem Deu? sinalizou. Deu. Félix, Então pronto. obrigada, Félix. Tá aqui já que Ah, tá ativado, então ótimo. tá gravando. Perfeito. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta do Hospital São Paulo, né, que é o Hospital Universitário da Unifesp. Eu sou vice-coordenadora do programa de residência de cuidados intensivos do adulto. Sou tutora da fisioterapia, né, também de cuidados intensivos adultos, sou coordenadora das UTIs. E esse ano nós estamos já no quarto ano do programa de educação permanente, que esse ano a gente desenvolveu de uma forma para que ele seja um curso de extensão de fisioterapia hospitalar. Então, a gente vai trazer aqui mensalmente aulas, né, de pessoas renomadas em várias áreas aí ligadas à fisioterapia hospitalar, aberto a todo mundo, tá? Então, esse link vocês podem enviar para as outras pessoas para assistir. E lembrando que essa aula está sendo gravada porque depois ela vai ficar lá no YouTube, tá? Então a gente tem um canal de YouTube do Serviço de Fisioterapia do Hospital São Paulo. A primeira aula, que é a aula do mês passado, já está lá, tá? Foi uma aula fantástica aí de fisioterapia no paciente em ECMO. Esse ano a gente estava com o propósito de chamar ex-funcionários. E aí, quero agradecer a Maria Eduarda, trabalhou conosco, foi uma ótima colaboradora ali, principalmente na época do Covid, naquela época terrível. E ela é fisioterapeuta do Instituto Central, lá da Faculdade de Medicina da USP. E aí, vou pedir para você se apresentar, tá? A gente chama ela de Madu, tá, gente? Muito obrigada novamente pelo seu aceite. Eu deixei claro aqui para todo mundo que os professores, né, os palestrantes não são remunerados. Então é com muita satisfação Uhum. aí e gratidão mesmo que eu tenho a todos que aceitam aí tirar um tempo e de fornecer o conhecimento que muitas vezes é tão difícil a gente adquirir de uma forma gratuita, aberta, né, para todo mundo que tiver interesse, tá bom, Madu? Eu vou fechar minha câmera, meu microfone, mas eu vou estar aqui. Qualquer coisa você pode falar que eu estou assistindo, tá bom? Mas você pode se apresentar, Tá pode ficar à ótimo. vontade. Tá bom. Boa aula a É, todos. primeiramente, boa noite. Desculpa pelo atraso, mas intercorrências. Eu queria agradecer pelo convite, assim, e já me apresentando, né? Eu sou formada também pela Unifesp, tanto a graduação quanto a residência, eu fiz na Unifesp, então é muito prazeroso poder voltar e contribuir um pouquinho, é, com o conhecimento que eu fui adquirindo aí ao longo do tempo para onde eu me formei, né?
Então, eu me formei na Unifesp e hoje eu trabalho no Hospital das Clínicas, né, no Instituto Central. A minha residência foi em neurologia, neurocirurgia, e a minha carreira foi meio se dividindo entre essas duas áreas, que é a intensiva e a neuro. E então acho que a aula de hoje é um pouco sobre isso, sobre como eu consegui juntar essas duas áreas que eu gosto tanto. E hoje, além de ser fisioterapeuta na terapia intensiva, né, no UTI, no HC, eu faço parte do grupo de neuromodulação do Instituto Central e eu sou responsável pela parte da internação. Então, a neuromodulação dentro do ambiente, tanto de UTI quanto de enfermaria. E a aula vai ser um pouco sobre isso, assim, como que a gente foi construindo esse serviço e como que a gente aplica essa técnica que vem crescendo muito dentro do hospital. E ainda é uma técnica muito utilizada no ambiente ambulatorial, está crescendo muito no ambiente ambulatorial, mas quando a gente fala dentro do hospital, ela ainda é pouco conhecida, é pouco falada. Mas eu gostaria de mostrar que tem muita coisa para fazer com neuromodulação dentro do hospital, tá? Então é basicamente isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, para a gente falar de neuromodulação, a gente precisa primeiro começar falando sobre neuroplasticidade. O que que é essa capacidade do cérebro de se reorganizar? Então, o cérebro ele não é uma estrutura rígida, né? Por mais que a gente tenha alguns mitos sobre o pós-lesão e como que é a recuperação de um paciente neurológico, hoje a gente tem muito claro que o cérebro ele é um órgão muito plástico, né? Muito respondedor a estímulos externos e internos. É, E aí, quando a gente fala de neuromodulação, a gente está falando de uma técnica que vai favorecer essa capacidade plástica do cérebro. Então, quando a gente fala de neuromodulação, a gente pode estar falando de um monte de coisa. Atualmente, a técnica que vem crescendo, que é chamada de neuromodulação, é a neuromodulação transcraniana não invasiva, que é o que nós fisioterapeutas podemos utilizar. Mas a gente tem que ter claro que tudo pode modular o cérebro, tudo pode ser uma neuromodulação. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a neuromodulação transcraniana não invasiva. E quando a gente fala dessa técnica, atualmente existem várias outras, né? Então a fotobiomodulação está crescendo muito, as técnicas com ultrassom está crescendo alguma coisa, mas ainda tá mais experimental. Mas a gente tem duas técnicas bastante consolidadas, que é o TDCS e o TMS. Quando a gente fala de TDCS, a gente está falando de uma corrente elétrica direta. Então, a gente tem esse aparelhinho que gera uma corrente dentro de uma amperagem programada, dentro de um tempo programado. E, e isso vai gerar uma alteração no cérebro, né? Então, como que a gente aplica essa técnica? A gente vai colocar dois eletrodos, um polo negativo, que é chamado de ânodo, um polo positivo, chamado de ânodo, um polo negativo, chamado de cátodo, onde essa corrente vai do ânodo para o cátodo e ela vai passar pelo tecido neural. E o que que essa corrente faz? Ela vai atuar no limiar de polarização da membrana do neurônio. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai facilitar a despolarização do neurônio. Ela não vai despolarizar, mas ela vai facilitar. Então, se a gente lembrar como que o estímulo neural ele corre, que ele tem que chegar no limiar de despolarização para daí o impulso passar e chegar na origem, né? Seja em outra área, seja no músculo. Se a gente facilitar esse limiar, a gente está facilitando aquela área. Então, quando a gente coloca o ânodo dentro, em cima de uma estrutura, dentro de uma área encefálica, normalmente, a gente está facilitando aquela área. Hoje a gente sabe que também, além de facilitar, além da facilitação, a gente atua na vascularização dessa área também.
Então, a área onde o ânodo fica é uma área que ela vai ter uma vasodilatação, então a vascularização daquela área vai ser alterada também, que é interessante, né, se a gente está pensando em facilitar aquela área. É, e o TDCS é basicamente isso. Então, uma corrente elétrica que vai passar pelo tecido neural e vai facilitar. É isso. O que a gente vai associar para conseguir chegar em algum lugar, aí é outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E qual que é o benefício do TDCS? Que ele é um aparelho pequeno, mais ou menos desse tamanho que tem na imagem, e a gente pode colocar no paciente, a gente coloca os dois eletrodos, coloca uma faixa elástica e a gente pode associar a terapia. Então, a gente está colocando uma técnica que está facilitando uma área associada com uma terapia que está indicada para aquela lesão, por exemplo, para aquela área. Então, essa é a maior facilidade do TDCS, que a gente chama de terapia online. E quando a gente fala de TMS, é um aparelho um pouco mais robusto, assim. Ele é mais ou menos do tamanho. Nem todos têm essa telinha aqui que tem na imagem, mas todos têm o capacitor, que vai sair um cabo e chegar na bobina. E qual que é a ideia? Então você vai programar os parâmetros do TMS aqui nessa máquina grandinha aqui no capacitor. Ele vai, nessa bobina, ele vai gerar um campo magnético, que é esse campo magnético aqui, e esse campo magnético vai gerar uma corrente elétrica, que vai ter mais ou menos o mesmo efeito que o TDCS, só que mais potente. Então, enquanto o TDCS ele só diminui o limiar de ativação, facilitando algo, o TMS ele despolariza. Então, uma das coisas que a gente tem que programar na máquina é o limiar motor. E como que a gente faz isso? A gente vai colocar a bobina no córtex motor, vai disparar, aquele disparo vai despolarizar o neurônio. Despolarizando o neurônio, você vai ver a contração na mão ou no pé, dependendo da área que você colocar a bobina. Então, ela é considerada uma técnica um pouco mais potente, pensando em que ela despolariza o neurônio, né? Ela vai ativar o neurônio ali, enquanto o TDCS ele só facilita. Ela também, ela pode ser terapêutica e diagnóstica, né? Então, é, tem os MAPs que você avalia a preservação do córtex motor, você fazendo essa técnica que eu acabei de fazer. Se você colocar um eletromiógrafo na periferia, você consegue calcular o MAP. Né? Então, e tem outros diagnósticos que você pode fazer com o TMS também. Mas é uma ferramenta terapêutica também. Então, dependendo dos protocolos, você consegue facilitar ou inibir uma região, dependendo da frequência que você programa. Então, frequências altas, você vai estar facilitando áreas, frequências baixas, você vai estar inibindo áreas. Aí depende do seu objetivo terapêutico, né? Qual que é o problema do TMS dentro do hospital? Ele gera um campo magnético. Gerando um campo magnético, ele vai alterar aparelhos. Então, na UTI, alterar um ventilador, um monitor, isso é complicado. Então, a gente ainda não tem protocolos bem estabelecidos aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem algumas coisas, mas aqui no Brasil, a gente não tem protocolos bem estabelecidos para levar o TMS para dentro da UTI. Então, tudo que eu vou falar em relação a UTI, enfermaria, eu vou falar sobre TDCS. Porque o TMS, infelizmente, a gente ainda não conseguiu trazer para dentro do hospital. No ambulatório ele já funciona muito bem, mas dentro do hospital a gente ainda não conseguiu. E aí, essas áreas, né, que eu tô falando, como que a gente se localiza? A gente tem como se fosse um mapa quando a gente fala de neuromodulação, que é o sistema 10-20. Então, a gente mapeia esse crânio a partir dessas medidas que foram tiradas das medidas do eletroencefalo. E aí você tem uma projeção de onde vai ser cada área. Então, se a gente falar de córtex motor, a gente está falando de T3 a T4. Então, CZ
é bem no meio do córtex motor, e aí você tem as lateralidades. Córtex frontal, a gente está falando de FP1, FP2, occipital, O1, O2, o cerebelo abaixo do íneo. Então a gente tem alguns pontos que vão falar assim, aqui, esse ponto é determinada área cerebral. E aí é nesses pontos, medindo o crânio do paciente, então a gente faz as medidas de tragos a tragos, nasio ânio, que é nariz e um pouquinho abaixo da protuberância occipital. E a gente faz essas proporções de 10 a 20% e a gente acha onde que é mais ou menos a área, sem ter um exame de imagem, sem ter uma neuronavegação, a gente consegue ter essas projeções, só para a gente entender um pouquinho do que eu vou falar quando a gente falar, córtex motor, SMA, como que eu sei onde é essas áreas? A gente se localiza pelo sistema 10-20. E como que começou a neuromodulação aqui no hospital? Lá em 2018, tem uma unidade, chama UTI Trauma, onde tinha muitos traqueostomizados, lesados medulares. E esses pacientes tinham todas as complicações de um paciente com uma lesão medular e problemas para deshospitalização. E aí o serviço de neuromodulação no ambulatório estava começando, estava se desenvolvendo. E aí a galera pensou assim, tá, será que não tem alguma coisa que possa facilitar? Se essa terapia ela facilita coisas, será que isso aqui não pode ser um facilitador para uma decanulação, por exemplo? E aí fizeram um protocolo, criaram um protocolo que eles associa duas correntes, na verdade. Então, a gente está falando do TDCS, que eu falei no começo, né? Que é esse aparelhinho, que é um aparelho bem pequeno, né? Como vocês podem ver. É, E a estimulação periférica. Como que funciona isso, né? Então, como eu falei do TDCS, ele é um facilitador e a gente criou o protocolo pensando numa área cortical. Isso é outra coisa importante da neuromodulação. A gente está falando de áreas corticais. Subcorticais é mais complicado de pensar, mas as áreas corticais, quando você consegue uma área que faz parte do seu objetivo, é mais fácil de estimular. Então, uma área cortical envolvida com o desmame, que a gente chegou mais perto foi a área motora suplementar, que é uma área que faz o controle voluntário do diafragma. E aí, a gente pensando em mecânica ventilatória e num paciente traqueostomizado, a gente precisa também facilitar o abdômen. Então, a gente juntou essas duas correntes. Uma estimulação sensorial em parede abdominal, com 4 eletrodos em região de músculo transverso, e uma corrente transcraniana em SMA, que é a área responsável pelo controle voluntário do diafragma, facilitando esses inputs para o diafragma, associada a uma terapia. Isso é muito importante na neuromodulação. Ela sempre tem que estar associada a uma terapia. Uma terapia é uma exercício, uma terapia cognitiva, depende do seu objetivo, né? Mas ela sempre tem que estar associada a uma terapia um pouco mais ativa. Só a neuromodulação em si tem resultados menores, assim, isso é bem consenso na literatura. E aí, a gente juntou essas duas correntes e formou esse protocolo. Então, é uma corrente direta, né, do TDCS, com 2 miliamperes por 20 minutos, associada a essa estimulação periférica sensorial. E o que a gente conseguiu foi o desmame de dois pacientes. Os dois pacientes eram traqueostomizados, eles estavam muito tempo refratário na UTI, não conseguiam ser deshospitalizados, porque todas as demandas, né, de uma traqueostomia. E aí fizeram esse protocolo em 15 sessões cada um. Eles conseguiram ocluir a traqueostomia, decanular, ter uma tosse razoavelmente efetiva para poder ir embora para casa e os dois foram deshospitalizados sem a traqueostomia. E aí a gente começou a expandir esse protocolo, principalmente na época do Covid. Então a gente evoluiu tanto para o desmame de tráqueo como para o desmame ventilatório em si.
E aí, quais são os pacientes elegíveis para esse protocolo? Pacientes com desmame prolongado, principalmente da ventilação mecânica, e os pacientes com desmame prolongado de traqueostomia. Quais são os pacientes que não podem fazer essa estimulação? Pacientes que têm alguma lesão encefálica, algum material metálico, DVP, clipe de aneurisma, alguma neoplasia cerebral, então pacientes com câncer na cabeça não podem, e principalmente pacientes com crise convulsiva, que esse é um dos principais efeitos adversos relatados na literatura da neuromodulação, que pode favorecer crise convulsiva. Então, dentro dos protocolos de segurança, o que não pode, pacientes epiléticos ou que já tiveram crises convulsivas, pacientes que fizeram febre a menos de 24 horas pelo mesmo mecanismo, né? Ele abaixa o limiar de convulsivo e pode desencadear uma crise. Não é uma crise que vai se permanecer, então não é um paciente que vai ficar com crise para o resto da vida. É um efeito adverso momentâneo, então você desliga a estimulação e cessa. Mas é ruim, né? Desconfortável para o paciente e a gente não quer expor esse risco. Então, pelos protocolos de segurança, pacientes com crise convulsiva e epiléticos não fazem neuromodulação central, né? E aí eu trouxe dois casos pensando em desmame, que a gente fez recentemente no hospital. O primeiro é um paciente polineuropata, que foi vítima de uma queimadura por chama direta. Deu entrada no PSC com queimadura de via aérea. No exame físico apresentou 34% da superfície corpórea queimada. Já estava entubado, né? Foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Teve uma traqueo relativamente precoce, já pensando que era um paciente com edema de via aérea e um paciente que evoluiu com uma SARA. Então tinha um prognóstico de ventilação prolongada. E aí, várias intercorrências infecciosas, sítios infecciosos. No dia 8/1, o paciente estabilizando, começa a tentativa de desmame ventilatório. Então, a equipe local tentou, fazer o desmame ventilatório, diminuindo a pressão de suporte, sem sucesso. O paciente evoluía com desconforto, uso de musculatura acessória, queda do volume corrente. Isso foi tentado por 8 dias. Aí, no dia 16/1, foi chamada a equipe de neuromodulação para uma avaliação. Quando a gente avaliou, esses eram os dados do paciente. Ele tinha uma PENSP de menos 16, uma PE de 10, um peak flow inquantificável, então era menor que 60 litros por minuto. Uma mobilidade diafragmática de 1,47, que era uma mobilidade reduzida, à custa de uma fração de espessamento de diafragma de 72%. O que isso quer dizer? Que o diafragma estava fazendo muita força para mover pouco. Então isso é ruim, porque a gente pensa sempre, né, que os valores altos são os valores bons, mas não necessariamente. Então essa fração, que é quanto o diafragma tem que espessar para gerar uma mobilidade e, consequentemente, um volume corrente, o dele era muito aumentado. Então, o diafragma estava fazendo muita força. É, e aí, a gente prontamente. Então, o paciente tem indicação, desmame difícil, não tinha nenhuma contraindicação para neuromodulação, foi começado o protocolo. 3 dias depois, ele conseguiu desmamar totalmente da ventilação. 7 dias depois, ele conseguiu desmamar da tráqueo, foi decanulado. 18 dias depois, ele conseguiu ir de alta. Então, pensando que isso pode ter acelerado todo esse processo de desmame, né? Então, só comparando, aí a gente faz uma avaliação final, né? Comparando as avaliações dele inicialmente e do fim do protocolo de neuromodulação, que no caso dele foram 10 sessões. É, a pressão expiratória máxima de menos 16 foi para menos de 120, PE de 10 foi para 110, peak flow, que era inquantificado, foi para 240, mobilidade de 1,47 foi para 2,67, a custa de uma fração de espessura dentro, um pouco melhor dentro da normalidade, vamos dizer assim. A gente não tem valores preditivos de fração de espessura, mas pensando que
Quando a gente fala de desmame, a gente tenta chegar perto ali dos 30, 40%. Ele tá dentro do que era esperado para um desmame de sucesso. E aí, aqui outro paciente, que não é bem um desmame, é um desmame, mas não necessariamente a descontinuação da, da ventilação, era um paciente com uma tosse ineficaz. Então, era um paciente de 29 anos, que no dia 3/4 sofreu uma queda da árvore com uma lesão, com uma lesão cervical, perda imediata de força de membros inferiores e superiores. Foi realizada uma artrodese de C2 a T4 e uma laminese C4 a T1 e foi estubado no dia 5, 2 dias depois da lesão. E chamaram a neuromodulação porque ele não tossia. E aí a gente avaliou, é, e a gente viu que ele tinha força. Era uma PI, uma PE ok, de -80 e mais 80, mas o peak flow era de 60 litros por minuto. O que na clínica fazia todo sentido porque a tosse dele era ineficaz. E, de novo, um diafragma um pouco disfuncional. Apesar de ele manter uma mobilidade adequada, era às custas de uma pressão de espessura um pouco acima, né? E aí a gente fez também 10 sessões de neuromodulação. E aí, no final, era a PINSP manteve de -80, a PE subiu para 100 e o peak flow foi para 210, que era compatível com a clínica, porque a tosse deles, nesse momento, já era uma tosse eficaz. E o diafragma também voltou, veio para um limiar mais, que a gente considera mais adequado, né? De 43% de fração de espessura. E aí, a gente pensou, o que mais que dá para fazer dentro do hospital? Com a neuromodulação, pensando que a gente tem os limitadores do TMS. E a gente começou estudar os pacientes com dor dentro do hospital. Inclusive, tem um grupo bem grande no HC, grupo da dor, que é um grupo que maneja medicamentosamente esses pacientes com dor refratária. E a gente pensou, e se a gente conseguisse ajudar? Já que a neuromodulação para dor, principalmente as dores neuropáticas, tem bastante evidência. Então, a gente começou a usar também protocolos para dor refratária dentro do hospital. E esse é um novo braço da neuromodulação dentro do hospital, o auxílio nesses pacientes. Tanto para o refratário que não responde nem à medicação, tanto com os pacientes que respondem à medicação, mas com doses muito altas. E com todos os malefícios de doses de opioides e outras classes medicamentosas, né? E aí, o que que a literatura conta pra gente? Ela tem bastante evidência para dores como fibromialgia, e os protocolos mais adequados são esses anódicos em córtex motor. E eles foram vistos que principalmente nesses estudos com fibromialgia, que essa estimulação anódica, o que que é estimulação anódica? Eu vou colocar o ânodo em córtex motor. Então, quando eu falo M1, a gente tem que pensar lá no sistema 10/20. M1, a gente está falando de córtex motor. Então, uma estimulação com o ânodo em M1, eles viram que aumenta a secreção de neurotransmissores inibitórios, opioides endógenos e reduz a liberação de neurotransmissores excitatórios. O que isso quer dizer? Que a modulação top-down, então a modulação de cima para baixo da dor, ela é modulada por um lado bom. Então, ela consegue inibir mais a dor. Em palavras mais diretas, né? E aí tem alguns outros papers que falam também da dor crônica, como que isso vai modular a organização cortical. Então, se a dor modula negativamente a organização cortical, será que uma estimulação modulando de uma forma mais organizada não melhoraria essa desorganização? E aí, alguns estudos mostraram que, principalmente esse primeiro, que avaliava a dor patelofemoral, o que que ele viu? Que existe uma desorganização cortical, onde as áreas de dor crônica, elas são inibidas no córtex motor.
Então, a pessoa tem dor no joelho. Se você for lá com o TMS avaliar a área do córtex motor responsável pelo joelho, você vai ter que ter uma energia muito alta para despolarizar essa área, porque ela está inibida de- pelo processamento da dor. E se ela está inibida, ela não consegue fazer o controle top-down da dor. Se você facilitar essa área, consequentemente, talvez esse controle melhore. E foi isso que eles viram, né? Tanto nesse primeiro paper, quanto nessa revisão Umbrella Review, que avaliaram vários outros tipos de paciente, né? Não só como patelofemoral, que é a estimulação anódica, a estimulação excitatória, que eu falo anódica porque eu tô falando de TDCS, mas quando a gente fala tanto de TDCS quanto de TMS, a gente tem que falar excitatória, porque o TMS a gente tá falando de alta frequência. Então, a estimulação excitatória no córtex motor vai facilitar esse controle top-down, diminuindo não só, e principalmente isso é interessante nos artigos de protocolo de neuromodulação, não só tem uma diminuição de dor, mas como uma melhora de qualidade e funcionalidade do paciente. Então, vários artigos usam né, não só a EVA, né? Porque às vezes é uma medida muito direta. Mas também quanto que esse paciente consegue se movimentar mais, quanto ele consegue ser mais funcional, se esse paciente conseguiu voltar a trabalhar, que muitos pacientes precisam se afastar do trabalho por conta de dor. Então, todos esses desfechos são vistos nesses protocolos de estimulação excitatória do córtex motor para dor crônica. E aí a gente falou, tá bom, o que mais que dá para fazer? Outra área muito que tem crescido muito com neuromodulação é a área do AVC. Primeiro, porque tem muito paciente com AVC, tem muito paciente com sequela do AVC. E aí, o que que a gente consegue fazer? E aí existe um grande debate, que eu vou passar bem superficialmente aqui, acho que, porque é o seguinte, tem um grupo de estudiosos que falam que neuromodulação para AVC não funciona. Tem um grupo que fala que funciona. E aí, onde que a gente está nesse embate? Que a gente tem que um pouco aprofundar um pouco o discurso. O que que acontece quando a gente tem uma lesão no cérebro? Uma lesão vascular, né? Um lado tem a lesão. Em alguns pacientes, não todos, depende do nível da lesão, ele vai ter uma inibição contralateral. Então, além da lesão, você tem a inibição do hemisfério saudável. Então, você, além da lesão, que tem um monte de neurônio ali que está disfuncional tentando, e os neurônios peri-lesão estão tentando se reorganizar para fazer neuroplasticidade, para voltar a ter algum grau de função, eles estão ali lutando para se reorganizar. O hemisfério contralateral vai lá e faz uma inibição em cima desses neurônios. E aí você tem uma inibição disfuncional. E aí, o que que isso tem a ver com neuromodulação? Se um lado já tem uma lesão e está inibido, e o outro lado não tem uma lesão e está inibindo o outro lado, onde que eu vou facilitar isso? E essa é a maior discussão atualmente. Facilitar ou não facilitar o lado que tem a lesão, porque ele pode estar inibido pelo córtex contralateral? Pode, mas ele pode ser só um córtex disfuncional, que a lesão foi tão grande que não tem mais neurônio para fazer neuroplasticidade. Tá tão grande que quem vai ter que assumir a função, todas as funções, vai ter que ser o hemisfério contralateral. Então, você não pode só inibir esse hemisfério contralateral. E se você facilitar, você talvez esteja desperdiçando uma corrente, porque talvez não tenha neurônio ali para você facilitar, porque a lesão foi tão grande que não tem mais. E aí, que lado facilitar? Então, tem um grupo que começou a tentar inibir o lado contralateral, o hemisfério saudável, para tirar essa inibição, e teve bons resultados. Teve outros grupos que tentaram facilitar o lado lesado e tiveram bons resultados. Teve os grupos que tentaram fazer os dois juntos. E alguns resultados foram bons, outros nem tanto.
Onde que a gente está agora? Então, como eu falei, tem alguns que falam que a maioria atualmente fala muito mais sobre uma facilitação, uma modulação excitatória. É, uns falam no córtex contralateral, outros falam no córtex lesado. Então, eu trouxe dois artigos. Um falando de melhora da marcha, que sugere a indução bilateral, e um falando sobre função de membro superior, que fala sobre a estimulação excitatória, tanto TMS quanto TDCS, para melhoria da função e de funcionalidade na vida diária, né? Só que o que está mais em alta atualmente? Uma prescrição personalizada. E como que dá para fazer isso? O ideal, mais bonito de se fazer, é com ressonância magnética funcional, que você vê a integridade dos tratos. Então, aquele córtex que tem uma lesão, mas tem os tratos funcionais, então ainda tem neurônio lá para chegar no músculo e ser uma via funcional, o ideal é você já estimular excitatório córtex lesado. Aqueles que não têm nada de via, você facilita o córtex contralateral. Aqueles que você olha e você tem uma grande ativação do córtex contralateral, vale a pena inibir. Mas aí o problema é custo. O custo é muito alto de uma ressonância magnética funcional, muito alto, assim, até o acesso a esse exame. Então, essa é o problema atual da neuromodulação no AVC. Como personalizar, visto que nem todos os pacientes vão ter a inibição disfuncional, nem todos os pacientes vão ter tracto viável, como personalizar essa prescrição sem o custo de uma ressonância magnética funcional. E é esse ponto que a gente está usando ainda. O que a gente faz no hospital? A gente vai pela é, clínica do paciente, assim. E a gente vai tentando ver como que, se é possível facilitar o córtex lesado, se tem algum grau de ativação ainda, qual que é a demanda desse paciente. Porque uma coisa muito interessante que foi criada também recentemente foi a árvore de tomada de decisão da ANAPEM. Então, eles estudaram. A ANAPEM é o Núcleo de Apoio, Pesquisa e Ensino de Neuromodulação, que é onde eu fiz a minha formação em neuromodulação. E eles criaram esses esquemas pensando qual é a queixa do paciente, qual que é a indicação do paciente e quais são os protocolos com maior evidência na literatura. E para aqueles pacientes não respondedores, quais seriam uma segunda opção de, de protocolo? Então, isso ajuda bastante a gente se guiar, enquanto a gente não consegue ter essa super prescrição individualizada, que é a que realmente tem maior evidência. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre neuromodulação dentro do hospital. Obrigada mais uma vez pelo convite e tô a dúvidas. Obrigada, Madu. Temos uma pergunta aqui já no chat, do Fabrício Oliveira, também trabalhou conosco. Inclusive é o palestrante aí Uhum, da próxima aula, né? Vou colocar aqui já a lista. Mas só ler aqui a pergunta dele. Madu, pensando em lesão cerebral isquêmica crônica, lesão de uhum. meses, anos, há evidência da neuromodulação de mudança funcional, avidez? Eu Tem. queixa álgica e sobre doenças demenciais, há estudos clínicos randomizados? Calma, então peraí. A evidência sobre lesão encefálica crônica, né? Isso, E sobre demências, é isso? eu entendi que é isso. Tá.
É, sim, na verdade, os principais estudos de AVC atualmente, essas revisões sistemáticas, elas são com pacientes subagudos e crônicos. Agora que a gente tá, que nem eu falei, agora que a gente tá conseguindo entrar no hospital. Então, os pacientes agudos, às vezes a gente não tinha nem como fazer os estudos, né? É, então, os principais estudos de AVC são com pacientes subagudos e crônicos. Com até essas duas revisões que eu coloquei, a média era de meses a anos de lesão, as duas revisões. Sobre demências, tem estudos, não é minha área, assim. O que a gente tem falado, que eu acompanho um pouco mais de perto, é, porque tem pessoas do grupo nessa área, é sobre o déficit cognitivo leve, que tem bastante evidência também. Agora, as demências mais graves, eu sei que tem evidências, mas eu não sei quais exatamente, quais seriam as áreas de estimulação, porque não é muito a minha área de pesquisa. Tá certo. Fabrício, se tiver aí, já que de repente eu não li sua pergunta de forma adequada, quiser especificar melhor a sua dúvida, fica à vontade, tá? A Giovana perguntou, falou parabéns pela Madu, obrigada pela contribuição. Fiquei com uma dúvida. A prescrição mais assertiva vem a partir do eletroencefalo? É possível mapear de outra forma? A prescrição diárias ou a gente está falando do protocolo AVC? Porque as diárias, se for pensar em mapeamento encefálico, para eu colocar onde eu colocar o eletrodo, o que é mais moderno é neuronavegação. Que aí a gente tem um aparelho mesmo, de que ele. Só que daí você tem que submeter o paciente a um exame de imagem, pode ser uma tomografia, não precisa ser uma ressonância, mas só pode ser uma tomografia. E a partir da tomografia, ele faz como se fosse um GPS mesmo. E aí é como se fosse uma mini bobina de TMS, e ele vai te guiando no crânio do paciente para saber exatamente onde é a área, pensando em variação anatômica e tudo mais. Esse é o mais moderno. Eletroencefalo não, porque o eletroencefalo é exatamente, eles seguiam pelo sistema 10-20. O sistema 10-20 ele veio do eletroencefalo. Acho que talvez seja essa a dúvida. Porque o sistema 10-20 é onde eles colocam os eletrodos do eletroencefalo. E o pessoal da neuromodulação pegou esse mapeamento para usar onde colocar os eletrodos. Mas o sistema mais moderno, para ser mais assertivo de área, é a neuronavegação. Só que o problema também é a associação de custo, que é um aparelho caro, que precisa submeter o paciente a um exame de imagem que também é caro. O Hélio perguntou: Oi, Madu, e o que já existe de indicação na lesão medular, não só no desmame ventilatório? Na lesão medular tem bastante indicação. Tem indicação para recuperação de função e para espasticidade também tem bastante indicação para controle de espasticidade em pacientes lesados medulares. Tanto de não tanto do TMS quanto do TCS, mas quanto a estimulação magnética periférica também, que eu não coloquei na aula, porque eu acho que é um outro tema, mas também tem, que aí você faz uma modulação mais local, assim, né? Não é encefálica, é no músculo mesmo que você faz. Hum, ótimo. Aí ele perguntou: ganho de massa? Massa Ganho de muscular. massa, não, não, nunca acessei nenhum estudo falando sobre ganho de massa, assim, a gente fala sobre melhora do controle motor, melhora da espasticidade, melhora da função, mas ganho de Acho que é massa na parte não. neurológica mesmo, né? Não na muscular. Isso, isso. É É, dos é uma neurônios. ativação, né? O que você Sim, faz é melhorar a ativação cortical. sim. Eu já vi neuromodulação em pacientes com depressão crônica de difícil controle. Não tem a ver aqui Sim, com a aula, mas eu já vi. Achei bem interessante também, com sim, AVC, essas coisas. Aí ele colocou, né? maravilha, parabéns mais uma vez. Madu, uma pergunta, uma dúvida minha, uma pergunta minha assim. Uhum. Qual a população, por exemplo, você falou de desmame? Qual é o paciente que você olha
e aí você pensa assim, nossa, esse aqui, se tivesse neuromodulação, ia ficar ótimo. Existe assim já para você, pelo menos claramente, porque eu imagino que não são para todos, né? Claramente um Uhum. grupo de pacientes que, nossa, eles falham no desmame, mas com modulação, quase certeza eles iam, assim, ter um melhor resultado. Um, assim, que, de desmame, que teria uma indicação muito precisa, com um resultado muito bom. Tem um grupo de Assim, pacientes assim? pela minha experiência, eu acho que são dois grupos, três grupos, vamos dizer assim. Um, que ele tem uma alteração de padrão. Então, é aquele paciente que está desorganizado do padrão. A barriga entra quando não tem que entrar, o diafragma contrai de um jeito que não tem que contrair. Isso a gente consegue ver bem com ultrassom. Então, a gente encosta o ultrassom lá e vê. Ah, o diafragma está retificado, o diafragma está movimentando mais do que deveria, com uma fração de espessura muito alta. Parede abdominal está muito flácida, não está dando suporte para esse diafragma. Ou esse diafragma não está mexendo nada, está retificado ali. Esses pacientes me parecem que respondem bem. Então, essa alteração de mecânica ventilatória mesmo, sabe? Então, você coloca, facilita, associa exercício e dá certo. É, Pacientes TRM são a população em si que me parece responder melhor. E pacientes com alteração só de parede mesmo. Então, pacientes que cirurgia de abdominal, alguma disfunção de parede abdominal que impactou, né, no desmame ventilatório. E aí a gente consegue essa ativação um pouco mais adequada e eles conseguem desmamar um pouco mais fácil, assim. Ah, entendi. Acho que A são os... sincronia, né? A sincronia, vamos dizer assim, Basicamente pacientes sim. Uhum. assincrônicos, que a sincronia é meio que uma causa meio, assim, não é óbvia, né? Porque às vezes a Uhum. causa da sincronia às vezes é pela acidose, né? Pela hipoxemia, um esforço ventilatório muito grande. Mas eu acho que aquela Uhum. sincronia, a sincronia mesmo, talvez até para uns arranjos neurológicos. Ó, o É. Thiago perguntou: sei que foge ao tema, mas você conhece algum estudo que usa neuromodulação com a poliaminina? Parabéns pela aula. Olha, menina. É, Olha, a menina, não. é, Não conheço. também não. Não conheço. Tá bom então, Madu. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Como eu falei, eu não consigo falar muito hoje que eu tô rouca. Todo mundo assinou a lista. Alguém com problema para assinar a lista? Fale agora ou cale-se para sempre. Uhum. Agradeceram pela aula, assinado. Ali, o link tá aí no chat. Sobe aí que tá aí no chat o link. Parabéns, excelente. Ela deixou aí os contatos dela, né? Acho que se alguém tiver alguma dúvida depois, Sim, pode. claro, com certeza. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Mas acho que ainda está bem iniciado, assim, bem no início ainda, né? Bem Sim, inspiante, assim, né? Acho que eu vejo muita neuromodulação de várias coisas, né? Sistema urotogenitário, neuromuscular, essa coisa da depressão. Eu ouvi falar já de neuromodulação para cessação de tabagismo. Então, eu acho que é uhum. uma coisa assim que vai crescer muito. Eu conheço uma fono que tem um neuromodulador dela e Sim, que sim, ela sim. faz as sessões assim, junto com neuromodulação. É bem interessante. Então, para quem estiver É, assistindo aí, para saber, a área é bem ampla. E é é. igual uma E, estimulação assim que a gente usa assim. Vejo que quem sim, tem usa assim, vê que a condução elétrica, por exemplo, no nosso caso, a condução elétrica para o músculo não está muito adequada, a gente faz eletroestimulação para colocar junto, né? Eu entendo uhum. que a neuromodulação age mais ou menos dessa forma, Sim, né? é um facilitador, né? É um facilitador. Por isso que eu gosto de enfatizar que ela tem que ter uma terapia associada para o Uhum. seu objetivo, né? Porque ela é um facilitador, ela vai facilitar aquela ativação cortical. E aí, dependendo do seu objetivo terapêutico, ela tem que ter uma terapia associada. A neuromodulação moderna é recente, assim. Ela começou na psiquiatria, ela começou com os distúrbios depressivos e foi crescendo Uhum. muito. Hoje em dia é muito, muito, muito forte na psiquiatria.
E aí é isso, foi crescendo para reabilitação, e hoje TO usa, fono usa, Isso, a é galera. bem legal. Uhum. Tá bom, então. Bom, Bom, acho que ninguém mais se manifestou, acho que todo mundo conseguiu assinar a lista. Madu, muitíssimo obrigada, viu, pela sua obrigada. presença, parabéns pela aula. Muito obrigada a todos que participaram, né? É, alguém me perguntou, eu já tenho, como eu falei inicialmente, né? Falei aula passada, eu vou falar novamente, eu já tenho a lista das próximas aulas, mas eu só vou divulgar quando o professor tiver realmente já confirmado a data, o horário. Então, eu vou pedir para vocês paciência e acompanhar mês a mês mesmo, tá? Acompanhar pelas mídias sociais e sempre estamos abertas aí com o canal para tirar dúvida, tá? O nosso intuito aí, sem nenhuma dúvida também, é que a gente promova aí um conhecimento com responsabilidade e de qualidade, tá bom? Pessoal, boa noite. Muito obrigada, Madu. Vou pedir para você encerrar a aula. Você vai Tá, clicar aí e vai bom. cair tudo. Então, vamos fazer Tá. uma foto? Vamos fazer uma foto? Vamos. Acho que você tem que descompartilhar a sua tela, porque A tá minha tela, compartilhada né? ainda. Isso é. Como que eu faço para descobrir? Gente, eu sou péssima em tecnologia. Depois em compartilhar, aí Aham. tem que compartilhar. Clica ali numa setinha, aí tem descompartilhar. Ou encerrar compartilhamento, alguma coisa assim. Só de Clica aí em compartilhar. compartilhamento. Será que eu consigo? Recuperar o Não anfitrião. Vi consigo, recuperar o gente. anfitrião. Acho que eu recuperei o anfitrião. Pera. Aí. Pronto. Melhor. Mais fácil. Foi? Não, mas é você mesmo que precisa descompartilhar a tela. Eu não consigo, mesmo eu sendo agora anfitriã. Aí em compartilhar, clica aí. Tá Hum, vendo a setinha embaixo? Compartilhar. remover? É, Vamos ver se foi. Foi? não. Peraí que chamei ajuda, chamei ajuda, chamei ajuda. Tá. Vai. É em compartilhar. Ou é bem no compartilhar, numa setinha que tem ao lado. Peraí. Peraí, deixa eu tirar o vídeo aqui, que deve ser foi. Vai. Ai, já tô aqui. Aê! Isso! Pronto. Muito bem. Então agora, se quiser voltar a câmera para a gente aparecer na foto, nossa segunda aula, nossa turma aí. Foi. Todo mundo? Ó, o Thiago. Muito bem. Então, todo mundo falando whisky. O Alisson, Isso. muito bem. Whisky! Ih, peraí. Aê! Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula, próximo mês, que vai ser com o Fabrício. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Mas